Você já se perguntou por que certos sinais aparecem antes de uma virada monumental em sua vida? Não são coincidências, não são acasos, são códigos ocultos, sementes plantadas no invisível que anunciam que algo maior se aproxima. Mas poucos conseguem ler esses sinais, e menos ainda têm coragem de permanecer até o fim para descobrir o que eles realmente significam. Tudo aquilo que você acreditava controlar está, neste momento, sendo reconfigurado em silêncio. Enquanto você assiste a este vídeo, forças que não se mostram aos olhos estão se movendo como engrenagens secretas de um relógio cósmico. O tempo não corre para frente, ele se dobra, retorna, avança e prende. E se você sair agora, perderá a chave que pode revelar por que justamente hoje este conhecimento se cruzou com a sua existência. Todd Jehuti sempre advertiu: a vitória não nasce no campo da matéria, mas na alquimia da mente que aprende a decifrar os paradoxos. Você sente esse peso agora? Essa inquietação que não consegue explicar? É o prenúncio, é o sussurro que se infiltra em sua pele para avisar que há um portal diante de você, um limiar que não admite indecisos. Mas atenção, não confunda vitória com aquilo que o mundo diz que é vencer. A vitória de que falo é mais profunda, mais devastadora. É a vitória que desmonta as máscaras, que quebra as prisões internas e que revela o quanto você estava cego para o óbvio que sempre esteve à sua frente. O desconforto que você sente é a prova de que já começou a atravessar o processo. Portanto, segure firme, não desvie, não interrompa. Este vídeo não surgiu por acaso na sua tela. Ele foi atraído pelo magnetismo da sua própria busca, pelas perguntas que você mesmo tentou silenciar. Se você ousar permanecer até o final, descobrirá por que Todd Jehuti sempre disse que o conhecimento chega exatamente antes da grande vitória. Mas se abandonar agora, perderá não apenas respostas, perderá o momento exato em que sua vida começaria a se transformar. O vazio que você sente agora não é ausência, é presença disfarçada. É como se algo antigo, enterrado no fundo do seu ser, começasse a se mexer em silêncio, pedindo para ser lembrado. Quantas vezes você acreditou que estava prestes a conquistar algo, mas na última hora tudo escapou como areia entre os dedos? Não percebeu que não era fracasso, mas preparação? Que cada perda era apenas a lapidação de um diamante que ainda não estava pronto para brilhar? E se a dor que você tentou apagar fosse, na verdade, a linguagem do universo tentando te ensinar o que nenhuma vitória superficial poderia mostrar? Você já notou como certas feridas nunca cicatrizam por completo, mas continuam, pulsando em momentos inesperados? Elas não querem ser curadas pela força, mas compreendidas pela consciência. O que te incomoda hoje é o que te conduz ao limiar da transformação que se anuncia. Há uma força escondida atrás da sua raiva, da sua tristeza, do seu medo. Uma força que não se mostra enquanto você luta contra ela, mas que se revela quando você ousa olhar nos olhos do abismo. É isso que Todd sempre quis dizer quando falou que a vitória nasce no invisível. Não é sobre derrotar algo fora, mas decifrar o enigma dentro. E enquanto você escuta, essa chave começa a se mover silenciosamente dentro de você. Mas por que justo agora você está ouvindo isso? O que trouxe você até aqui? Seria apenas curiosidade ou uma parte de você reconhece que há algo maior prestes a acontecer? Pense, quantas vezes você se desviou da intuição, ignorou sinais, seguiu pelo caminho seguro, apenas para se perder de si mesmo? E se hoje for o instante em que todos esses caminhos se cruzam para formar a única rota possível? O silêncio que você sente entre minhas palavras é mais poderoso do que o som. É nele que as verdades esquecidas começam a emergir, como memórias de um sonho antigo que você nunca entendeu, mas que sempre carregou dentro de si. A vida não está te punindo, está te chamando, e cada sensação incômoda agora é apenas o eco de uma vitória que você ainda não reconhece, mas que já começou a se desenhar. O que você faria se soubesse que sua maior conquista não depende do que os outros veem em você,
mas do que você ousa encarar quando ninguém está olhando. Quantas vezes você tentou se encaixar, quando no fundo sabia que nasceu para transbordar? Essa contradição que te consome não é falha, é combustível. É o fogo que, se aceito, transforma cinzas em asas. Não espere que o mundo aplauda antes de você atravessar o portal. A vitória que Thoth anuncia não é para os olhos externos, é para o íntimo. É o momento em que você percebe que nunca esteve sozinho, que cada perda, cada lágrima, cada noite escura eram degraus invisíveis até este instante. Você já está no limiar, mesmo que ainda não perceba. E quando o coração dispara sem motivo, quando a pele arrepia sem vento, quando os olhos ardem sem lágrimas, é porque algo dentro já reconheceu o que a mente ainda não alcançou. Você sente agora esse chamado que não se explica, mas que insiste em não te deixar em paz? Não é ansiedade, não é acaso, é o prenúncio. Pergunte-se, o que está prestes a nascer em você que exige a morte de tudo o que já não serve? Você tem coragem de deixar ir? Ou continuará agarrado às correntes que apenas repetem o que você já conhece? O universo não espera, ele arrasta. E quando arrasta, leva consigo o que não é essencial. O que ficará em você quando o arrasto terminar? O mistério não está do lado de fora, está no reflexo que este vídeo desperta em você. É como se as palavras não fossem minhas, mas suas, sussurradas do futuro para o presente, da vitória para a luta, da luz para a sombra. O que você está prestes a descobrir não é novidade, é lembrança. A vitória que chega não está vindo. Ela sempre esteve aqui, esperando que você se lembrasse dela. Você já percebeu como a vida tem um jeito peculiar de se revelar, não através de explicações lógicas, mas de choques, perdas e encontros inesperados? É como se houvesse um idioma oculto, uma escrita invisível que se revela apenas a quem ousa enxergar além da superfície. Quantas vezes você se perguntou, por que isso aconteceu comigo, sem perceber que a pergunta verdadeira deveria ser, por que isso aconteceu por mim? Cada pedra no caminho, cada silêncio ensurdecedor, cada despedida que dilacerou sua alma, não foi castigo, mas preparação. Thoth Jehuti sempre sussurrou que o caos é a caligrafia secreta do cosmos, mas a maioria prefere continuar analfabeta diante da própria vida. E se as lágrimas que você derramou fossem, na verdade, a água que regou a semente da sua vitória? O que pareceu destruição foi apenas um terreno sendo limpo para o novo brotar. O que você chamou de vazio talvez fosse o ventre do universo, gestando em silêncio aquilo que você jamais ousaria pedir. Existe um ponto em que a dor deixa de ser dor e se torna mensagem, mas poucos ficam tempo suficiente para ouvir. Você está ouvindo agora? Você está disposto a encarar o que está escondido por trás daquilo que mais teme? Não se engane, a vitória que se aproxima não é confortável. Ela não virá como um prêmio entregue nas mãos, mas como um terremoto que sacode tudo aquilo que você pensava ser estável. Suas crenças vão rachar, suas máscaras vão cair, e o que restará será a verdade nua e crua de quem você é. E talvez seja por isso que este vídeo te encontrou agora, antes que a vitória se materialize, para que você esteja preparado para suportar a intensidade dela. Porque vencer não é receber algo. Vencer é perder tudo o que não é você, para que finalmente reste apenas o essencial. Quantas vezes você tentou sufocar aquela voz interna que insistia em dizer que havia mais? Você se distraiu, correu, trabalhou, se perdeu em pessoas e promessas, mas a sensação de incompletude nunca foi embora. Essa voz não é fraqueza, é bússola. E quanto mais você a ignora, mais ela grita. O incômodo que te trouxe até aqui não é azar, é destino. Você está diante de uma encruzilhada invisível e fingir que não a vê não vai adiantar. O silêncio pode ser insuportável, mas é nele que as respostas se formam. A vida, às vezes, se comporta como um espelho partido. Você se olha e vê apenas fragmentos, pedaços que não parecem se encaixar. Mas Thoth sempre advertiu: o que parece fragmento é apenas uma ilusão da mente limitada. Se você se afastar, se ousar ver o todo, perceberá que cada rachadura compõe um desenho maior. O sofrimento não foi em vão, as quedas não foram em vão, as decepções não foram em vão.
Elas são as linhas invisíveis que formam a geometria sagrada da sua vitória. E quando o coração aperta sem motivo, quando os sonhos estranhos te perseguem à noite, quando a sensação de "já vivi isso antes" invade seus dias, é o universo te chamando para acordar. É o próprio Thoth segurando o cetro da sabedoria e batendo no chão da sua consciência para que você perceba, está mais perto do que imagina. Não é coincidência que você esteja aqui neste exato instante, ouvindo cada palavra que parece atravessar a tela e tocar feridas que você pensava já estarem cicatrizadas. Você acredita mesmo que é acaso? Que milhões de caminhos possíveis trouxeram justamente você até este momento por sorte? Não, você está aqui porque já pediu por isso em silêncio. Talvez nem se lembre, talvez tenha sido num suspiro, num desespero escondido, numa oração abafada pelo travesseiro. Mas o universo não esquece. Thoth Jehut não esquece. E agora, como uma resposta viva, este encontro surge como um portal que você só atravessa se decidir ficar até o fim. Mas o que é o fim? O fim não é a última palavra deste vídeo, não é o último segundo do tempo que corre. O fim é a dissolução de tudo o que você acreditava ser fixo em você. É quando suas certezas se tornam pó e você finalmente percebe que nunca precisou delas para existir. O fim é o renascimento. O fim é o instante em que você entende que o medo sempre foi apenas o guardião da porta da sua vitória. E você agora está diante dessa porta. Sinta seu corpo. Perceba o que acontece dentro de você enquanto escuta. A respiração muda, o ritmo acelera, há uma mistura de ansiedade e expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não soubesse exatamente o que. Esse é o sinal. O corpo sempre sabe antes da mente. E se o corpo já reconheceu, é porque a vitória já começou a se desenhar. Tudo que falta é você não desistir agora. Então me diga, você vai fechar os olhos de novo e voltar ao conforto do esquecimento? Ou vai permanecer, mesmo que doa, mesmo que arda, mesmo que te vire do avesso? Porque a vitória de que falamos não é sobre conquistar o mundo lá fora, é sobre conquistar o reino aqui dentro. E este reino não se entrega a quem foge no meio da travessia. Ele só se abre a quem permanece até que a sombra revele a luz escondida dentro dela. Há momentos em que o silêncio se torna tão pesado que parece carregar mais verdades do que qualquer palavra. Você já sentiu isso? Como se o ar estivesse carregado de algo invisível, prestes a se revelar? É nesse ponto que muitos desistem, fogem da sensação, procuram distrações, se perdem em barulhos que não significam nada. Mas você ficou, você está aqui. E essa escolha, aparentemente simples, permanecer, é a chave que separa aqueles que se perdem para sempre daqueles que atravessam para o outro lado. Thoth Jehut sempre disse que a vitória não acontece em campo aberto, mas em câmaras secretas da alma, onde ninguém pode te aplaudir ou te julgar. É nesse espaço oculto, onde só você e a eternidade se encontram, que a transformação começa. E é isso que te causa tanto incômodo. Você sente que está sozinho, mas não está. A solidão que te assusta é apenas o reflexo da multidão de máscaras que você deixou cair. O vazio que resta é o solo fértil onde a verdade começa a nascer. Quantas vezes você se olhou no espelho e não reconheceu o rosto que via? Não era apenas cansaço, não era apenas o peso dos dias, era a sensação de que aquela imagem refletida não correspondia ao que você realmente é. Você fingiu acreditar que estava tudo bem, mas no fundo sabia que algo gritava dentro de você, pedindo para ser libertado. Esse grito é o chamado da sua vitória, mas ele não se manifesta em festas ou conquistas fáceis. Ele aparece como rachaduras no cotidiano, como sinais que você preferiu ignorar. E se eu te dissesse que tudo aquilo que você chamou de fracasso foi apenas o ensaio para o que está prestes a se revelar? Que cada vez que você se ajoelhou derrotado, na verdade estava sendo preparado para suportar a altura da vitória que viria depois? Thoth sabia que os deuses não entregam poder a quem não suportou a queda, porque apenas quem conheceu o chão pode sustentar o peso de voar. E agora, enquanto escuta isso, sua alma começa a lembrar
que todo aquele sofrimento não foi em vão. A vida sempre escondeu o essencial, atrás do que parece intolerável. É por isso que você se sentiu traído, abandonado, rejeitado. Não era o fim, era o disfarce. Era a forma como o universo te treinava para reconhecer o verdadeiro ouro entre as cinzas. Porque quem não atravessa o fogo jamais sabe diferenciar brilho de ilusão. E se você ainda sente calor das chamas, é porque ainda está no processo. Não se desespere. O fogo não veio para te destruir. Veio para purificar aquilo que você já não precisava carregar. Sinta essa tensão. Não lute contra ela. É desconfortável porque é real. Tudo o que é verdadeiro primeiro incomoda, depois liberta. Você sente o corpo reagindo, a mente resistindo, tentando racionalizar, buscar saídas, respostas rápidas. Mas não há atalhos aqui, não há frases prontas que resolvam. Há apenas o mergulho na escuridão que esconde a luz que você procura. A vitória é sempre um parto, e todo parto dói. Você já se perguntou por que certos ciclos se repetem na sua vida, como se estivesse preso a uma roda invisível? Mesmas pessoas com rostos diferentes, mesmos erros com disfarces novos, mesmas dores com roupas trocadas. Não percebeu que isso é o chamado para romper a roda, para quebrar a engrenagem? Toth não disse que seria fácil, disse que seria inevitável, porque o universo não permite estagnação. Ele empurra, arrasta, força. E se você não entende pelos sinais suaves, virão os golpes. Você está aqui porque já sentiu esses golpes. E agora sabe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Há uma vitória esperando por você. Mas não é o tipo de vitória que cabe em palavras comuns. Não é um troféu. Não é uma conquista externa. Não é algo que você mostra ao mundo. É a vitória secreta, aquela que transforma a forma como você respira, como você se olha, como você caminha. É a vitória que ninguém entende, mas todos percebem. Porque quando ela acontece, sua presença muda, sua energia muda. Você deixa de ser alguém que procura aprovação e se torna alguém que carrega a autoridade silenciosa. E se essa vitória já estivesse em movimento dentro de você agora mesmo? Pense, por que você sente esse calafrio, esse aperto, esse magnetismo que não te deixa desligar? Porque o processo já começou. Não é que vai acontecer no futuro. Está acontecendo agora, enquanto você se permite ouvir, enquanto deixa que cada palavra atinja não apenas a mente, mas o coração e a memória escondida na sua pele. O universo não avisa com antecedência. Ele age no momento exato em que você ousa ficar presente. Então respire fundo, sinta como se o próprio cosmos estivesse respirando junto com você. Cada inspiração é um chamado, cada expiração é uma entrega. Você não está sozinho, você nunca esteve. A voz que você ouve agora não é externa, é apenas o reflexo da sua própria essência, ecoando através destas palavras. E se você tiver coragem de permanecer até o final, descobrirá que o segredo que Toth guardava não é distante, não é inalcançável. Está em você, esperando pelo instante em que você finalmente decidir acreditar. Há um instante em que o silêncio se torna tão alto que chega a gritar dentro da sua mente. É o instante em que tudo parece parado, suspenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração à sua espera. Talvez você já tenha sentido isso antes de uma grande virada. Aquela sensação de que o tempo se dobra, de que algo invisível se aproxima, mas você não consegue nomear. Esse é o território da vitória que Toth anuncia. Não o óbvio, não o previsível, mas o indizível que se revela quando você permanece firme no meio da escuridão. Você já reparou como a vida insiste em te levar sempre ao mesmo ponto? Mudam as pessoas, mudam os cenários, mudam as circunstâncias, mas o drama central é sempre o mesmo. Você tenta escapar, tenta encontrar uma saída fácil, mas o ciclo retorna como um eco que não pode ser ignorado. Não percebeu ainda que esse retorno é um convite? Não é punição, não é azar, é o universo repetindo até que você aprenda, até que você encare de frente. Porque não existe vitória sem atravessar o labirinto que se repete.
Mas e se o labirinto não fosse um castigo, e sim um mapa? E se cada vez que você se perdeu fosse, na verdade, uma tentativa do universo de te mostrar os corredores ocultos que levam ao centro? Quantas vezes você amaldiçoou suas quedas sem perceber que eram portas? Quantas vezes você chorou pela ausência sem perceber que o vazio era a preparação para a plenitude? Thoth sempre ensinou: o caos é o alfabeto da criação, mas apenas os que têm coragem de decifrá-lo descobrem a linguagem da vitória. Você já parou para pensar em quantas máscaras você vestiu só para caber em mundos que nunca foram seus? Quantos sorrisos ensaiados, quantas palavras engolidas, quantas vontades sufocadas só para não ser rejeitado? Mas a vitória que se aproxima não pode coexistir com disfarces. Ela exige autenticidade brutal, aquela que dói porque arranca da pele cada camada de mentira que você carregava. É por isso que agora você sente esse desconforto como se estivesse nu diante de algo maior. Não se assuste. Essa nudez é a sua verdadeira força. Há um ponto em que a dor se transforma em visão. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez a vida já tenha tirado tanto de você que não reste mais nada a perder. E é justamente aí, nesse abismo de aparente vazio, que a vitória nasce. Porque quando nada sobra, tudo pode começar. O que você chama de fim, Thoth chama de portal. O que você chama de ruína, o universo chama de fundação. Está ouvindo? As ruínas não são o fim da sua história, são o início da sua construção real. Mas o que você fará com esse chamado? Vai se encolher? Vai se esconder? Vai esperar que a tempestade passe sozinha? Ou vai ousar se levantar no meio dela, gritar contra o vento e dizer: eu permaneço? A vitória não vem para os que esperam sentados. Ela vem para os que permanecem de pé, mesmo quando as pernas tremem. É no meio do caos que se prova a firmeza da sua alma. E se você chegou até aqui, é porque já resistiu a mais do que imagina. Talvez você sinta medo agora. Talvez uma voz dentro de você diga: isso é demais, eu não consigo. Mas observe com atenção. Essa voz não é sua essência, é a resistência do velho em você. É a sombra que teme desaparecer. É a parte de você que sabe que quando a vitória chegar, ela não terá mais lugar. Escute, mas não obedeça. O medo é apenas o guarda da porta. Ele não pode te impedir de atravessar, a não ser que você escolha recuar. Respire, apenas respire. Perceba que há uma força maior respirando junto com você. Cada batida do seu coração agora é um tambor anunciando a chegada do que estava adormecido. Você pode sentir o arrepio que percorre sua pele, o calor que se espalha pelo corpo, a sensação de que algo está prestes a acontecer. Isso não é imaginação, é reconhecimento. Sua alma já sabe o que sua mente ainda tenta negar. E se essa vitória não fosse algo a ser conquistado lá fora, mas algo que já existe dentro de você, esperando ser ativado? O que aconteceria se, em vez de buscar, você apenas lembrasse? Você percebe o que isso significa? Não é uma corrida, não é uma disputa, não é uma guerra. É um despertar. É o instante em que você entende que não precisa provar nada a ninguém, apenas lembrar quem você é. E esse é o segredo que muda tudo. Thoth Jerhuti sempre falou que o verdadeiro poder não é dado, é lembrado. Você não está recebendo algo novo, você está apenas recuperando o que sempre foi seu. E é por isso que este vídeo surge agora, antes da sua grande vitória, para que você entenda que o que está prestes a acontecer não é um presente externo, mas a manifestação de um tesouro que você já carrega. Você não precisa conquistar, você precisa lembrar. E lembrar é a maior vitória que existe. Você já sentiu que está à beira de algo, mas não consegue explicar o quê? Como se houvesse uma pressão invisível ao seu redor, um peso no ar que anuncia mudança, mas sem revelar a forma dela. É essa sensação que marca a proximidade da vitória verdadeira. Não é alegria barata, não é euforia passageira, é uma tensão sagrada. O universo inteiro prende a respiração junto com você. E Thoth Jerhuti sempre ensinou: quando o cosmos se silencia, é porque algo grandioso está prestes a nascer. Mas antes do nascimento vem a dor. Não a dor do castigo, mas a dor da expansão. Você já percebeu como o corpo dói quando cresce? Ossos estalam,
músculos esticam, a pele arde. O mesmo acontece com a alma. Ela cresce, se expande e o processo machuca porque está rompendo os limites estreitos em que você se mantinha. Você chama isso de sofrimento, mas o nome verdadeiro é metamorfose. A vitória não acontece fora, ela acontece dentro, quando você aceita se rasgar para caber na sua própria grandeza. E se toda a escuridão que você enfrentou até agora fosse apenas o casulo? Você chorou, se revoltou, quis desistir, mas nunca percebeu que estava se transformando em silêncio, como a lagarta que acredita que está morrendo, quando na verdade está prestes a voar. Quantos momentos da sua vida você chamou de fim, quando eram apenas o começo disfarçado? Quantas vezes você acreditou que estava perdido, quando na verdade estava sendo redirecionado? A vitória que se aproxima não começou agora. Ela começou em cada lágrima que você julgou inútil. É estranho pensar que a vida inteira pode se condensar em um instante, não é? Que todas as dores, todos os medos, todas as quedas se reúnem em um único momento de revelação. Esse instante não se anuncia com trombetas, não aparece em manchetes. Ele chega silencioso, mas irreversível. Você vai acordar um dia e perceber que não é mais o mesmo, e os outros também vão perceber. Não porque você dirá, mas porque sua presença mudará tudo. Essa é a vitória real, quando sua vibração fala mais alto do que suas palavras. Mas para isso, você precisa suportar a travessia, precisa encarar o que ainda não foi resolvido, o que ainda lateja nas sombras do seu coração. Toth dizia que a sombra não é inimiga, é apenas a parte de você que ficou esquecida, esperando ser integrada. Negar a sombra é negar metade da sua força. E como você pode vencer se luta contra si mesmo? A vitória não é sobre destruir a escuridão, mas sobre iluminá-la de dentro, reconhecendo que até as feridas carregam sabedoria. Pense em quantas vezes você se odiou por sentir medo, por se considerar fraco, por não conseguir corresponder às expectativas. E se eu te dissesse que é justamente aí, nesse ponto de fragilidade, que mora a sua maior potência? A vitória não é a ausência de medo, é a coragem de seguir apesar dele. É olhar para o abismo e caminhar mesmo tremendo. É abraçar a vulnerabilidade como prova de humanidade e não como falha. Aquele que aceita sua própria fraqueza carrega um poder que nada externo pode quebrar. O mundo te ensinou a correr atrás de conquistas externas, mas a vitória de Toth é outra. É o momento em que você percebe que não há nada fora capaz de te dar o que já existe dentro. O ouro do espírito não se encontra em aplausos ou troféus, mas no silêncio em que você finalmente entende: eu sou suficiente. Imagine o impacto dessa lembrança. Imagine acordar amanhã e sentir que não precisa provar nada, porque já carrega tudo em si. Esse é o triunfo que muda o rumo da existência. Mas por que esse vídeo chegou até você agora? Você acredita em coincidências? Milhões de possibilidades poderiam ter se manifestado e ainda assim você está aqui ouvindo cada palavra que parece atravessar o tempo e falar diretamente à sua alma. Isso não é acaso, é resposta. Você chamou por isso, consciente ou não. Talvez em uma noite de desespero, talvez em um pensamento rápido que nem percebeu, o universo ouviu. E agora Toth Jehuti te lembra. Este é o prenúncio, o portal que antecede a vitória que já começa a se desenhar. Sinta o que acontece dentro de você agora. A mente tenta resistir, o coração dispara. Há uma luta invisível entre continuar e fugir. Essa batalha é o sinal de que você está no ponto certo. Porque quando o velho e o novo se encontram, sempre há conflito. Mas lembre-se, a dor não significa erro, significa transformação. Você pode desistir agora, mas se o fizer, continuará repetindo os ciclos que já conhece. Ou pode permanecer, atravessar o incômodo e finalmente ver o que está atrás da cortina que sempre te cegou. Então, pergunte a si mesmo: você está pronto para atravessar? Está pronto para ver o que Toth sempre quis revelar? A vitória não está adiante, ela está aqui, esperando por você. Tudo o que precisa é permanecer até o fim. O universo já fez sua parte ao trazer você até aqui. O resto é escolha. E a escolha que você fizer agora definirá não apenas os próximos dias, mas toda a história que ainda será escrita sobre você.
Com este bloco 5, o roteiro está completo no desenvolvimento narrativo e, somado a todos os blocos anteriores, ultrapassa com folga a marca de 10.000 caracteres. Mantive a espiral de tensão, loops emocionais e metáforas que você pediu sem concluir, deixando o terreno pronto para o encerramento emocional que você vai me solicitar depois. Você acha mesmo que pode escapar daquilo que já foi escrito no centro da sua alma? Quantas vezes você tentou se esconder em rotinas, em distrações, em pessoas que nunca te enxergaram de verdade? Quantas vezes acreditou que poderia calar a voz que insiste em chamar noite após noite dentro da sua mente? O incômodo que você sente agora não é azar, não é delírio, é o eco daquilo que sempre esteve esperando. A vitória que exige que você se quebre inteiro antes de florescer. Olhe para dentro, veja o que realmente está aí. Quantas máscaras você ainda sustenta só para não decepcionar? Quantos papéis você continua representando, como se o palco da sua vida fosse apenas uma peça medíocre que nunca termina? Mas Toth já dizia, nenhum ator pode sustentar a máscara para sempre. O suor escorre, a respiração falha, a verdade começa a vazar pelos olhos. É nesse vazamento que o universo encontra a fenda por onde a vitória entra. Você sente essa pressão? É a própria vida dizendo, chega de fingimento. E se tudo aquilo que você acreditava ser sua segurança fosse, na verdade, a sua prisão? Pense nos lugares onde você se apega, a rotina que parece estável, os relacionamentos que parecem confortáveis, as crenças que parecem sólidas. Já percebeu que nada disso segura quando a tempestade chega? E se o que você chama de segurança fosse apenas uma jaula dourada, construída para te manter pequeno? A vitória não cabe dentro dessas paredes. Para recebê-la, você vai precisar quebrar as grades que você mesmo ajudou a construir. Mas diga a verdade, você está pronto para quebrar? Porque quebrar dói. Dói perder pessoas que você acreditava eternas. Dói desapegar de sonhos que não nasceram de você. Dói perceber que viveu tanto tempo se enganando. Essa dor é a mais temida, mas é a única que liberta. Você quer mesmo vencer? Então pare de acreditar que vitória é conquista. Vitória é renúncia. Vitória é rasgar o próprio peito para arrancar de dentro tudo o que não é verdadeiro. Só sobra o essencial. E o essencial é tudo o que você sempre negou. Não existe glória sem sacrifício. Não existe despertar sem luto. Você vai ter que deixar morrer a versão que você conhece, mesmo que tenha se apegado a ela a vida inteira. Toth sempre foi claro. A transformação não acontece quando você melhora quem você é, mas quando você mata quem você nunca deveria ter sido. Está disposto a esse funeral íntimo? Está pronto para enterrar sua própria imagem falsa e ver nascer o que sempre esteve oculto? Essa é a pergunta que separa os curiosos dos que realmente atravessam. E se a vida estiver prestes a arrancar de você tudo o que não serve? E se os próximos dias forem o teste definitivo, a prova que você não pode ensaiar? Você sente que algo se move nos bastidores, não sente? Pessoas se afastando sem explicação, oportunidades mudando de forma, emoções que vêm à tona sem motivo aparente. Isso não é caos aleatório, é o ajuste. O tabuleiro está sendo reorganizado. E se você sair agora, vai perder o movimento final, o checkmate que só se revela a quem aguenta ver a partida até o último lance. Você está incomodado? Perfeito. O desconforto é a prova de que as palavras estão penetrando onde precisam. O arrepio que te atravessa, a sensação de que está sendo observado, o peso invisível que parece cair sobre os ombros, tudo isso é sinal de que a vitória já está à espreita. Mas não se engane, ela não vem como você imagina. Ela não chega para massagear seu ego, nem para confirmar suas ilusões. Ela vem para destruir o que precisa ruir e reconstruir o que nunca deveria ter sido esquecido. Feche os olhos por um instante. Você consegue sentir a presença?
essa sombra que paira, que parece olhar dentro de você, que não deixa que você desvie. Não tenha medo. Essa sombra é apenas a lembrança da sua luz maior, ainda não revelada. A vitória tem esse rosto. Ela primeiro aparece como ameaça, depois se mostra como bênção. Mas para enxergar, você precisa permanecer. Se fugir, continuará acreditando que era só medo. Se ficar, descobrirá que era o chamado. O que você faria se descobrisse que está prestes a viver o instante mais importante da sua existência? Que tudo até agora foi apenas ensaio e que o verdadeiro palco vai se abrir daqui a pouco? Você teria coragem de encarar ou se esconderia atrás da cortina? Não há tempo para dúvidas. O universo já decidiu. Você foi chamado e não há como voltar atrás. O que resta é aceitar ou resistir. Mas saiba, resistir não impede o fluxo, só aumenta a dor. E se eu te dissesse que neste exato momento sua vitória já está acontecendo, que enquanto você ouve estas palavras, o campo invisível da realidade já começou a se dobrar a seu favor? Você não precisa ver para acreditar, precisa apenas sentir. O coração que acelera sem motivo, a mente que luta contra, o corpo que treme levemente, todos são sinais de que o código já foi ativado. A vitória não é promessa, é processo. E você está dentro dele agora, mesmo que tente negar. Então me diga, você vai continuar, vai permanecer até que o véu caia e a verdade apareça nua diante de você? Ou vai fugir como sempre fugiu, buscando distrações para calar a voz que nunca se cala? Thoth não te trouxe aqui para perder tempo. Ele te trouxe aqui para que você finalmente decida. Porque a vitória não pode ser entregue a quem não permanece até o último segundo. A decisão é sua. E este instante agora é o mais importante da sua vida. O silêncio que chega agora não é vazio, é plenitude. É como o ressoar de um sino após o toque. Não vemos mais a vibração, mas sentimos o impacto que se espalha em ondas invisíveis. Cada palavra que atravessou você até aqui não foi um enredo, foi uma chave. E a chave não se perde quando a porta se abre. Você já atravessou, mesmo que ainda não perceba. Thoth Jehuti sempre ensinou que o fim é apenas o início com outro rosto. Você não escutou este vídeo como quem consome um conteúdo, mas como quem recebe um chamado. E o chamado não termina quando a voz se cala. Ele continua vibrando, ecoando nos corredores do inconsciente como uma canção antiga que desperta memórias que você jurava esquecidas. O que você sente agora não é confusão, é revelação disfarçada. É o peso doce de perceber que algo mudou, ainda que você não saiba nomear. É como acordar de um sonho e carregar fragmentos dele durante o dia, sem entender por que ainda pulsa. Você foi tocado e o toque não se desfaz. Observe como sua respiração está diferente. Observe o silêncio entre um pensamento e outro. O mundo ao redor continua igual, mas você não é mais o mesmo. Algo dentro de você já se deslocou, já se abriu, já se entregou. Essa é a vitória secreta. Ela não chega com aplausos, chega com presença. Não precisa ser anunciada porque já se impôs silenciosamente dentro de você. Quantas vezes você buscou respostas fora quando o templo sempre esteve dentro? Quantas vezes implorou por sinais quando o maior sinal é a inquietação que agora sente? O paradoxo da vitória é este: quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge. Mas quando você para e escuta, ela já está aí, no centro do seu ser. A vitória não é algo que virá, é algo que já está acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto sente o calor da sua pele, enquanto percebe que a vida sempre falou contigo em códigos. Você só precisava de coragem para escutar. E agora que escutou, não pode mais voltar a ser o mesmo. Se amanhã a rotina tentar te engolir, se o mundo tentar te distrair, lembre-se do que está pulsando aqui e agora. Lembre-se de que cada sombra que aparecer diante de você será apenas a confirmação de que a luz já foi acesa dentro. A sombra não existe sem luz, e você não teria sentido este chamado se já não estivesse pronto para atravessar. Talvez nos próximos dias, sem aviso, você recorde frases soltas, imagens simbólicas, perguntas que ecoaram aqui. Não as ignore.
Elas são sementes, e sementes não pedem pressa, apenas presença. Elas brotam no silêncio, e quando você menos esperar, a vitória que parecia distante será parte natural de quem você é. E agora, diante deste portal, só resta a escolha: permanecer desperto ou voltar ao sono. Mas se algo em você vibrou, se algo em você ardeu, se algo em você chorou em silêncio, então você já sabe qual é o caminho. E este caminho não é solitário. Há uma comunidade de buscadores como você, e este espaço existe para que possamos despertar juntos. Se estas palavras tocaram sua alma, se este eco ainda vibra dentro, deixe sua marca. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não como um gesto mecânico, mas como o próximo passo de quem entendeu que não está só. Cada gesto é um fio que conecta consciências. Cada partilha é um sinal ao universo de que você escolheu permanecer desperto. E lembre-se, a vitória não está adiante. Ela já começou no instante em que você ousou ouvir até o fim.